Nós vamos encerrar a parte de eletrostática com o chamado potencial elétrico. Vamos só relembrar o seguinte: o que você tem que saber de eletrostática? Lá atrás, as eletrizações por atrito, contato, indução e a lei de Coulomb. F igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Depois a gente viu campo elétrico uniforme, blindagem eletrostática. E, por fim, o potencial elétrico. Praticamente sumiu do vestibular esse tema. No entanto, você tem que saber algumas coisinhas bem básicas, porque para nós o que interessa não é bem o potencial elétrico. O que me interessa é a tal da DDP, ou diferença de potencial. Basicamente, resumindo, tomadas. Você entendendo isso daqui, você vai entender como que funciona o princípio de uma tomada, que é o que vai funcionar numa bateria, por exemplo, e é o que a gente utiliza na eletrodinâmica, ou seja, quando a gente estiver estudando circuitos elétricos. Então vamos lá, o básico do básico. Primeira coisa, potencial elétrico não dá nem para desenhar, pessoal, não é um vetor, é uma grandeza escalar. Lá na aula de vetores eu diferenciei o que é uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial eu consigo desenhar por meio de uma seta. Então tem módulo, direção e sentido. Grandeza escalar, basta um número. A temperatura da sala, 20 graus Celsius. Acabou. Potencial elétrico. Então vamos decorar. É uma fórmula, vai ser representado pela letra V e a fórmula é K que multiplica Q dividido por D. Não tem elevado ao quadrado. A unidade de potencial elétrico é o volt. Jacques, quem é o K? O K é a constante elétrica do meio, é o mesmo K que a gente usa lá na lei de Coulomb. Bom, tanto na lei de Coulomb quanto na fórmula do campo elétrico, você deve ter visto lá, a carga eu coloquei em módulo. O sinal da carga na hora que a gente faz a conta não é importante, porque no desenho você representa o campo elétrico indo para um lado ou por outro, dependendo do sinal da carga. Agora não. Na hora que eu estiver fazendo o cálculo, eu não vou colocar módulo. Você tem que colocar literalmente o valor da carga. Então, ó, não despreze o sinal da carga elétrica. Vamos pegar com números que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, eu vou pegar uma carga de 100 nanocoulombs. Quanto que vale o potencial elétrico? Jogando na fórmula, o K é dado em prova, vale 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica 100 nanocoulombs. Então, mais 100 nano é 10 elevado a menos 9, dividido pela distância, que aqui eu vou chamar de D. E agora, o que eu vou mudar? Eu vou mexer no valor da distância. Eu quero ficar cada vez mais longe da carga elétrica. Essa conta aqui, pessoal, isso aqui dá, por exemplo, para a distância de 1 metro. Para a distância de 1 metro, quanto que vai dar o potencial elétrico? Jogando aqui, isso aqui vai dar mais 900 volts. Então, aqui ó, eu tenho a 1 metro de distância, mais 900 volts. Beleza, vamos dobrar a distância. Quanto mais longe da carga, se a distância agora for de 2 metros, jogando aqui, a conta vai dar mais 450 volts. Então, aqui, ó, mais 450 volts. A 3 metros de distância, 900 dividido por 3, essa conta vai dar mais 300 volts. Ô Jacques, e lá no infinito? Então, lá no infinito, qualquer número dividido por um número gigante, isso aqui tende a quanto? Para zero. Tanto é que a gente costuma falar que no infinito o potencial é 0 volts, tá bom? Bom, o que eu quero que você enxergue? Por hora, duas coisas. Primeiro, quanto mais longe eu estiver de uma carga elétrica positiva, o potencial elétrico está ficando cada vez menor. E carga positiva gera potenciais
positivos. Vamos completar essa frase aqui então, ó. Uma carga positiva cria potenciais elétricos positivos. E quanto maior é a distância dessa carga, menor fica o potencial elétrico. Pessoal, você pode olhar uma coisa dessa e falar assim, Jacques, mas isso é meio idiotinha. Cara, na verdade não é. Na hora que eu mexer na carga negativa, você vai ver que a coisa complica um pouquinho. Bom, muitas provas gostam de pedir gráfico. Como que seria um gráfico de potencial pela distância? Não são grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole. A chamada hipérbole equilátera. Esse ladinho aqui é igualzinho a isso aqui, ó. Hipérbole equilátera. Legal. Beleza. Vamos ver agora com uma carga negativa. Mesmo valor, menos 100 nanocoulombs. Então, o potencial vai ser constante K, 9 vezes 10 a 9, que multiplica menos 100 nano, 10 elevado a menos 9, dividido pela distância D. Vamos fazer a mesma coisa agora. A 1 metro de distância, quanto que vai dar o potencial aqui? Isso aqui vai dar menos 900 volts. Então, ó, a 1 metro de distância eu tenho menos 900 volts. Beleza, a 2 metros de distância, 900, menos 900 em cima, dividido por 2, isso aqui dá menos 450. Então, aqui, ó, menos 450. A 3 metros, joga na fórmula, menos 300 volts. E lá no infinito? Então, lá longe no infinito, qualquer número dividido por um número gigante, isso aqui tende para zero. Então, aqui eu tenho menos 300 volts e no infinito, 0 volts. Agora, olha só. Frases perigosas. A nossa intuição, quanto mais longe eu tiver de alguma coisa, menor é a influência dela sobre nós, não é? Então, quanto mais longe da Terra, menor a gravidade. Quanto mais longe de uma carga elétrica, menor o seu campo elétrico. Quanto mais longe de um ímã, menor é o campo magnético. Quanto mais longe de qualquer coisa, menor é a influência dele sobre nós. É esse o raciocínio que a gente tem. Nessa matéria, essa frase já não funciona bem. Olha aqui. Quanto maior é a distância que eu estou da carga positiva, o potencial está ficando realmente cada vez menor. Mas, olha o que está acontecendo aqui. Quanto mais longe eu fico da carga negativa, o que está acontecendo com o potencial? Era menos 900. Quando eu fui para longe, mais longe, agora é menos 450. Vocês concordam que menos 450 é maior do que menos 900? Lá no infinito, zero. Zero é maior do que menos 900. Perceba que agora a frase é exatamente o contrário. Quanto mais longe da carga negativa, maior é o potencial elétrico. Então, duas coisas que você vai guardar. Primeiro, uma carga negativa cria potenciais elétricos negativos. E quanto maior é a distância dessa carga, maior fica o potencial elétrico. Beleza? Bom, como é que ficaria o gráfico de potencial versus distância? Bom, são grandezas inversamente proporcionais do mesmo jeito. Então, o gráfico é uma hipérbole. Como os valores do potencial são todos negativos, a hipérbole vai ficar na parte negativa do quadrante aqui, ó. Então, isso aqui vai ter uma hipérbole equilátera. Igualzinho de lá, só que na região negativa do potencial elétrico. Então, aqui eu tenho uma hipérbole equilátera. Então, pessoal,
essa matéria aqui, você vai ter que guardar esse princípio. Eu sugiro que você não fique decorando isso aqui, não. O ideal é que você consiga visualizar isso, inventando números mesmo na hora da prova, se for necessário. Às vezes cai em prova só frasezinhas desse tipo, que igual está aqui. E aí, se você tiver um número, fica mais fácil da gente enxergar. Pessoal, existem algumas frases que a gente vai completar aqui, que seria importante você saber também. Só que não é para decorar. Tudo que eu vou te mostrar agora vai ser baseado no desenho que você já copiou aí no seu caderno. Só que agora eu vou completar esses desenhos. Vamos deixar eles um pouquinho mais completos do ponto de vista teórico. Vamos lembrar algumas coisinhas. Eu tenho aqui aquela carga positiva que a gente fez as contas aqui na tabela. Qual que é o sentido do campo elétrico aqui? Lembra que carga positiva gera um campo elétrico que é saindo da carga? Então eu vou desenhar uma linha do campo elétrico aqui, ó. Saindo da carga positiva. Esse aqui, ó, é o campo elétrico saindo. Quando a carga é negativa, o campo elétrico não é entrando na carga. Então você teria aqui, ó, carga negativa, um campo elétrico entrando na carga. Você vai completar isso aí para mim. Tá bom. Olha só essa primeira frase. Ao percorrermos o sentido da linha de força, o potencial elétrico sempre o quê? Vamos lá. Carga positiva, o campo elétrico não está aqui para a direita, nesse caso. O que está acontecendo com o potencial elétrico? De 900 foi para 450, depois para 300. Ao percorrer o sentido, eu estou vendo que o potencial está o quê? Diminuindo. E aqui? Qual que é o sentido da linha do campo elétrico? Está apontando para cá agora. Ao andar no sentido dessa linha, olha o que está acontecendo com o potencial. Menos 300, menos 450, menos 900. Também está diminuindo. Repare que aqui está um pouquinho diferente. O que eu falei agora há pouco, nessas duas frases? Quanto mais longe da carga positiva, menor é o potencial elétrico. Quanto mais longe da carga negativa, maior é o potencial elétrico. Só que a frase de agora não tem a ver com a distância. Eu estou percorrendo uma linha de força do campo elétrico. Ao caminhar ao longo de uma linha de força, se a carga for positiva, eu vejo que o potencial diminui. Se a carga for negativa, ao caminhar ao longo da linha, o potencial também diminui. Então, o potencial elétrico sempre diminui. Beleza. Outra coisa, olha só que interessante. Vamos pegar aqui uma carga, isso aqui é a carga que a gente chama de carga geradora. Vamos pegar aqui uma carga positiva e colocar ela aqui, ó. Uma carga Qzinho positiva. Pergunta que eu faço para vocês. Essa carga positiva vai andar para a direita ou para a esquerda? Você tem duas respostas que você já pode me dar. Positivo com positivo, repele. Segunda opção, toda carga positiva sofre a ação de uma força que tem o mesmo sentido do campo elétrico. Como o campo elétrico está para a direita, você teria uma força elétrica também para a direita. Só que o que eu quero mostrar agora é a terceira explicação para essa carga se mover. Toda vez que houver uma diferença de potencial, repare que essa carga estaria se movendo, por exemplo, de mais 900 volts para mais 300 volts. Toda vez que tiver no espaço uma DDP, uma carga elétrica espontaneamente vai se mover. Então, vamos completar aqui, ó, uma carga elétrica de prova sempre se move espontaneamente. Quando houver uma diferença de potencial, ou DDP. Jacques, mas isso aqui é verdade aqui? Vamos colocar uma carga positiva. Deixa eu apagar esse menos 450 aqui, ó. Vamos pegar aqui, colocar uma carga positiva de prova, carga Qzinho. Para que lado que ela vai? Carga negativa atrai positivo. A força elétrica está para cá.
ou carga positiva, surge uma força elétrica que tem sempre o mesmo sentido do campo elétrico. Essa frase eu falei para vocês lá na aula de campo elétrico. Mas o que eu quero chamar agora a atenção para o terceiro aspecto. Eu tenho uma carga que está se movendo espontaneamente no espaço porque ela enxerga uma DDP. Se há uma diferença de potencial, uma carga elétrica espontaneamente tem que se mover. Porém, vamos lá. Se a carga elétrica for positiva, olha o que a gente está descobrindo. Toda carga elétrica de prova positiva sempre move-se naturalmente, espontaneamente, dos lugares de maior para os de menor potencial. Jacques, isso é verdade aqui também? É. Uma carga de prova positiva move-se espontaneamente dos lugares de maior para o de menor potencial. Gente, cuidado, o número menos 900 é menor do que o número menos 300. Então, vamos completar aqui. Uma carga de prova positiva move-se espontaneamente do maior para o menor potencial elétrico. Tá bom, Jacques, e se aqui fosse uma carga negativa? Então, vamos colocar uma carga negativa aqui. Carga Qzinho, negativo. Positivo faz o que com negativo? Atrai. Aí a força elétrica apontaria para a esquerda. Outra coisa que você poderia falar? Toda carga negativa sofre a ação de uma força que tem sentido contrário ao campo elétrico. O campo elétrico não está para a direita? Aliás, deixa eu até desenhar aqui. O vetor campo elétrico, aqui está em preto, apontando para a direita. Carga negativa, surge uma força que tem sentido contrário ao campo elétrico. De qualquer forma, terceiro aspecto que eu quero te mostrar, o que a gente vê? Toda carga espontaneamente vai se mover quando tiver uma DDP. Só que agora, o que a gente vê com a carga negativa? Ela naturalmente se move do lugar de menor para o de maior potencial. Vamos ver se isso aqui é verdade aqui? Coloca uma carga negativa aqui, Qzinho. Negativo com negativo, repele. Então, a força elétrica está para a direita. Carga negativa, surge a ação de uma força que tem sentido contrário ao campo elétrico. O campo elétrico é a linha preta aqui, para a esquerda. O campo elétrico está para cá. Olha que a força foi para lá. Você tem três justificativas para essa carga se mover. Negativo com negativo, repele. Carga negativa, a força está oposta ao campo elétrico. E agora a terceira justificativa, toda carga negativa move-se espontaneamente quando houver uma DDP. E ela vai se mover sempre do menor para o maior potencial elétrico. Ou seja, é o contrário aqui da positiva. Então, move-se espontaneamente do menor para o maior potencial elétrico. Gente, então vamos lá. Essas 4 frases que estão aqui se aplicam para qualquer situação. A única que não aplica para qualquer situação são essas duas daqui de baixo, que eu vou repetir. Quanto mais longe de uma carga positiva, menor é o potencial elétrico. Quanto mais longe de uma carga negativa, maior é o potencial elétrico. É contraintuitivo essa frase para nós. Você vai completar para mim esses 2 desenhos aqui e de tudo que a gente viu aqui, Jacques, o que realmente eu tenho que guardar? É essa de cá. Apareceu uma DDP no espaço, cargas elétricas vão se mover. Quando a gente tem uma tomada ou uma bateria, a bateria não tem lá um polo positivo e um polo negativo. Lá, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, tem uma diferença de potencial. Então, na hora que eu conecto fios ali,
cargas no fio vão começar a se mover espontaneamente, porque existe uma DDP. Isso é o principal para a gente entender a eletrodinâmica mais lá na frente. Beleza. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Deixa eu te apresentar dois exercícios aqui, ó. Esse aqui é um clássico de prova, na verdade. É desenhado no espaço as linhas de força do campo elétrico. E aí ele escolhe 3 pontos desse espaço, os pontos A, B, C. Aí eles fazem 2 perguntas. Primeiro, qual desses 3 pontos tem o maior campo elétrico? E aí, se você assistiu à aula anterior de campo elétrico, o que a gente disse lá? Quanto mais próximas, quanto mais juntinhas estiverem as linhas de força, mais intenso é o campo elétrico. Então, aqui eu sei que o ponto B está numa região com linhas mais próximas. Então, o campo elétrico de B é maior que o campo elétrico na região onde está o ponto C, que é maior que o campo elétrico de A. Ou seja, o A é o lugar onde tem o menor campo elétrico. Se cair isso aqui em prova, o índice de acerto é relativamente bom. O desastre vai ser onde o potencial elétrico é maior, ou seja, onde tem mais volts, em A, em B ou em C. Aí você teria que lembrar da primeira frase que eu ditei, estava aqui no altinho aqui, dessa parte do quadro. Se eu percorrer uma linha de força, ao longo dela o potencial elétrico vai ficando cada vez menor. Então, o potencial elétrico de A é maior que o de B, que é maior que o de C. Ok? Bom, vamos lá. Próximo exemplo. Eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2 negativa. E eu tenho um ponto P que está a 1 metro de Q1 e a 3 metros de Q2. Usando os dados das tabelas anteriores, lembrando que eu tinha colocado que cada carga valia 100 nanocoulombs. Então, essa carga aqui vale mais 100 nanocoulombs e essa aqui vale menos 100 nanocoulombs. Quantos volts tem no ponto P? Cada carga gera um potencial elétrico. Consultando a tabela, a gente já fez as contas. O potencial gerado pela carga 1, eu vou chamar de V1, vale quanto? Mais 900 volts. Só consultar a tabela, tá bom? Beleza. E a carga 2, ela gera quantos volts aqui a 3 metros de distância? Consultando a tabela, a gente já fez o cálculo, isso aqui dá menos 300 volts. Bom, então, peraí. Essa carga gera aqui potencial positivo. Essa carga gera aqui um potencial negativo. No fim das contas, no ponto P, eu vou ter quantos volts? Mais ou menos? Um potencial positivo ou um potencial negativo? E aí o que eu quero que você guarde, quando se falar em potencial elétrico total, você vai simplesmente somar todo mundo. O potencial total vai ser o potencial de 1 mais o potencial de 2, que nesse caso é mais 900 mais menos 300. Lembra quando eu disse para você, não despreze o sinal das cargas aqui, porque se você pegar tudo em módulo, você vai falar que teria aqui 1.200, e na verdade aqui tem mais 600 volts. Pessoal, não jogue sinal fora. É mais 600, deixe escrito mais 600. Porque se a conta fosse menos 600, você deixaria menos 600 volts. Já que se tivesse várias cargas aqui, você vai literalmente somar todo mundo aqui. Então, para um sistema de N cargas, o potencial total é o potencial da carga 1, mais o da 2, mais o da 3, mais quantas cargas existirem. Lembrando que essa aqui não é uma soma vetorial, é simplesmente uma soma algébrica. Some os números, sem jogar fora os sinais. Pessoal, eu acho essa matéria muito abstrata, essa parte de potencial elétrico. Então, para tornar a coisa mais palatável, eu criei aqui um quadro comparativo
porque eu quero que isso aqui se torne bem intuitivo para você, principalmente porque a aplicação disso vai ser lá em circuitos elétricos. Vem cá, se eu pego uma bolinha e deixo ela escorregar por um plano inclinado, todo mundo concorda que à medida que ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando. Você concorda que tem aqui o peso da bolinha, né? Peso aponta para baixo. Mas a bolinha naturalmente, espontaneamente cai. A questão é, qual é a condição necessária para um objeto cair? Bom, claro, tem que ter a gravidade e o objeto tem que estar num ambiente onde tenha diferenças de altura. Naturalmente, nunca um objeto vai sair daqui e vir para cá espontaneamente. Não. Esse cara só sai daqui para cá se alguém empurrar ele. Agora, se eu pego um objeto e deixo ele numa região onde há diferenças de altura, naturalmente ele cai. Então, o que eu quero que você entenda? Há movimento espontâneo quando há uma diferença de altura. Agora, imagine um tubo de água aqui, um tubo em U, sendo que eu tampei esse pedaço e joguei água do lado de cá, de forma que a água ficou num nível mais alto desse lado do que desse. Aí eu venho aqui, tiro a tampa. O que vai acontecer? Esse negócio vai ficar parado nessa posição? Você concorda que a água vai naturalmente fluir daqui para cá? Por que isso acontece? Porque de um lado eu tenho uma coluna de água bem mais alta do que esse, de forma que há uma diferença de pressão. A pressão desse lado é maior que a pressão desse, de tal maneira que toda vez que houver uma DDP, ou melhor, uma diferença de pressão, espontaneamente você vai ter movimento de água, ou um fluxo de água. Agora, vamos trazer isso para a nossa matéria. Eu não tinha mostrado para vocês, naquelas 4 frases que eu coloquei desse lado aqui, que toda carga elétrica espontaneamente se move quando há uma diferença de potencial elétrico? Olha aqui, o que mais me interessa nessa matéria é que você compreenda o princípio físico de uma tomada. Toda tomada tem 2 furinhos. Tudo bem que tem um terceiro furinho atualmente aqui no Brasil, que é aquele furinho que é o chamado fio terra, que não nos interessa aqui. Por exemplo, em Belo Horizonte, um furinho desses tem mais 110 volts. No outro furinho tem 0 volts. Nesse caso, o que vai acontecer se eu ligar um fio? De forma que eu conecto um furinho ao outro. Todo fio não tem elétrons ali que podem se mover? Mas quando é que eles vão querer naturalmente se mover? Toda vez que tiver uma diferença de potencial, ocorre espontaneamente o movimento de cargas elétricas. Ora, então vem cá. Se há diferenças de altura, existe aqui uma corrente de objetos caindo. Se há uma diferença de pressão em um líquido, ocorre espontaneamente uma corrente de água. Se há uma diferença de potencial elétrico, se eu conectar um ao outro, espontaneamente vai ter uma corrente elétrica ou um movimento de cargas elétricas. Aqui eu vou representar pela letra I, que é o símbolo que a gente utiliza para corrente elétrica. Ô Jacques, eu moro em Brasília. Em Uberlândia, por exemplo, é diferente de Belo Horizonte, onde lá um furinho tem mais 110 volts. Só que vocês costumam falar, nossa, as tomadas aqui é de 220 volts. O que está acontecendo nessas cidades? Num furinho tem 110, no outro tem menos 110 volts, de forma que a DDP, que é representado pela letra U, vai ser de
um menos o outro. 110 menos 110 dá 220 volts. Então, a DDP em Uberlândia, em Brasília, ou a voltagem, também é um termo que a gente costuma usar no nosso cotidiano, vale 220 volts. E olha para você ver como que é importante saber a questão dos sinais. O Jacques, se eu colocar a mão, imagina que eu pego aqui uma tomada. Aí eu estou lá em Belo Horizonte, onde uma tem 110 volts e a outra tem 0 volts. Se sair um fio dessa tomada, ou se uma criança pegar um grampo de cabelo, aqueles de metal, enfiar nesse 110 volts, ele vai tomar choque? Vai, porque essa criança está encostada no chão, vai haver uma DDP entre esse furinho e o solo, vai passar uma corrente elétrica pela criança, ela vai tomar um choque. Agora, se ela enfiar nesse lado aqui, o que vai acontecer? Nada, porque aqui é 0 volts, então não vai haver uma DDP entre esse furinho e o chão, por exemplo, que a criança tiver encostado. Agora, isso é em Belo Horizonte. Já em Uberlândia não tem essa sorte, não. Porque se eu enfiar o dedo, ou a tomada, ou o grampo, ou um clipe nesse furinho de 110, encostando no chão, tem uma DDP. E se eu enfiar no de menos 110? Ora, se aqui for menos 110 e no chão for 0, por exemplo, há uma DDP. Você vai tomar choque de qualquer maneira. Já que se eu botar o dedo nos dois, você vai tomar um choque muito maior do que se fosse aqui, né? Então, repare, quando é que há corrente elétrica? Toda vez que tiver uma diferença de, entre aspas, altura elétrica. Aqui é uma diferença de altura gravitacional. Aqui é uma diferença de altura de água. E aqui é uma diferença de altura elétrica, que daqui para frente eu vou chamar de diferença de potencial elétrico, DDP, ou simplesmente voltagem.